Empreendedor a Todo Vapor, número 85. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a Todo Vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a Todo Vapor. Eu quero agradecer pela audiência e lembrar que você pode classificar o programa no iTunes. É só dar 5 estrelas e o seu nome constará no próximo eVapor. É fácil, apenas procure por Empreendedor a Todo Vapor no iTunes e classifique. Eu conto com a sua classificação. Aproveitando, tem mais uma dica. Eu criei um grupo no Facebook para você entrar e trocar uma ideia com mais empreendedores que estão querendo empreender ou já estão empreendendo. É só você procurar por Empreendedor a Todo Vapor no Facebook ou apenas eVapor e solicitar a sua participação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Guima Ferreira. Guima, você está preparado para decolar? Sim, vamos lá. O Guima é criador do Café com Vendas, onde ele compartilha técnicas de como aumentar a sua venda. Guima, aproveita e fala mais um pouco de você. Eu sou Guima Ferreira, eu sou publicitário e eu empreendo desde os meus 15 anos, foi quando eu montei minha primeira empresa. Tive várias experiências, tive experiências positivas, negativas. Inclusive lá no Café com Vendas eu conto um pouquinho de uma experiência negativa que eu consegui reverter ela e mudar para algo bem positivo. E na sua visão, Guima, qual o seu ponto a melhorar? Bom, eu preciso melhorar muito a parte da centralização. É um defeito meu, ainda tenho uma dificuldade de distribuir bem as tarefas. Muita coisa ainda fica na minha mão, mas é algo que eu tenho trabalhado. Assim, eu trabalhei muito tempo como freelancer e como empreendedor individual, então eu perdi um pouco esse costume de distribuir. Teve uma época que eu tive uma equipe relativamente grande, assim, tinha 8 pessoas que trabalhavam comigo, mas como eu passei quase 3 anos como freelancer, eu perdi um pouco disso. E agora que eu voltei a crescer a equipe, eu estou reaprendendo a descentralizar as coisas e as decisões. E em contrapartida, qual o seu ponto forte? Então, acho que meu ponto forte é a proatividade. Acho que isso acaba complementando a parte da centralização, porque se eu não fosse proativo, a centralização ia acabar matando todos os meus projetos, né? Então, eu acabo trabalhando demais, mas fazendo muito. Essa que é a vantagem disso. Com certeza. E qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer? No caso do Café com Vendas, você viu uma lacuna no mercado? Você teve um insight? Como é que foi isso? Então, o Café com Vendas, ele veio de um problema que aconteceu num projeto que a minha empresa desenvolveu esse ano. E isso ia acabar matando esse projeto. E a gente falou, não vou deixar matar por causa disso. Foi a questão da falta de capacitação das equipes de venda, principalmente do varejo. A gente lançou em período de teste, um produto para varejo, para fidelização de cliente, e a gente descobriu que não adiantava a gente fidelizar o cliente se os vendedores não estivessem capacitados para fazer a venda, né? Não fideliza um cliente que não compra. E mesmo se o cliente compra e ele não fica satisfeito com aquilo, ele não tem uma sensação boa, ele não vai ser fidelizado. Então, o que a gente falou, olha, a saída para o sucesso dessa ferramenta de fidelização, a verdade é a capacitação. Então, a gente acabou pivotando essa ideia e hoje a gente está com um foco mais na capacitação, no engajamento da equipe de vendas, para depois, sim, gerar uma fidelidade, mas a fidelidade sendo boa. Então, o start do Café com Vendas foi um problema que a gente identificou no mercado e que acaba matando uma ideia nossa. Legal. E também você está começando vai lançar agora, né, o Café da Manhã. Como é que é esse projeto? Então, o Café da Manhã é uma forma de eu poder conversar com várias pessoas, conhecer um pouco mais e trocar conhecimento dentro do Café com Vendas. A ideia é a gente fazer um hangout ao vivo de segunda a sexta às 7h30 da manhã, durante 15 minutos, e conversar sobre assuntos de empreendedorismo, liderança, vendas e marketing. E aí qualquer pessoa pode ir lá, se cadastrar, pegar uma data lá na agenda e definir o tema. Se eu conheço esse tema, a gente vai trocar experiência. Se eu não conheço, eu vou aprender um pouco com o meu entrevistado. Legal. E hoje já começou, né? Começou hoje, dia 4 de janeiro. E amanhã eu vou estar lá também. Isso aí, a gente vai bater um papo lá amanhã. Muito bom. Ó, vocês estão ouvindo, já depois entra aqui no site do Guima, já se inscreve, que amanhã, dia 5 de janeiro, eu já vou estar lá pra gente conversar um pouquinho sobre o tema. Não vou falar o tema tem que chegar lá e ver. Essa que é a graça. E como é que
que é ao vivo e no horário que sai o Empreendedor a Todo Vapor, eu acho que é legal. Você já baixa o podcast e já vai ouvindo a gente conversando, trocando uma ideia. Isso aí vai ficar muito legal. Boa sacada, cara. Ainda mais ao vivo, perfeito. Acho que vai ser ótimo. Agora, voltando para a entrevista, qual foi o seu pior momento até agora como empreendedor? Esse pior momento, como você superou ele e qual foi a lição que você tirou desse evento? Então, como eu comecei muito cedo, minha primeira empresa eu tive aos 15 anos, depois eu tive uma oportunidade de abrir uma outra empresa e de vender essa empresa. Não foi uma venda muito, muito grande, não, mas consegui vender minha primeira empresa e fui morar em Belo Horizonte para abrir uma loja de móveis, que o meu pai tem uma indústria de móveis. Meu pai estava me dando todo o apoio, mas deixou tudo a minha responsabilidade. Então, eu com 18 anos fui morar numa cidade que eu não conhecia, eu tinha até um pouco de medo, para falar a verdade, no início. E acabou que aquilo não deu certo, porque eu não tinha nenhuma experiência, não conhecia o mercado, não sabia nem vender, eu não sabia vender site, que era a minha primeira empresa, mas vender móvel eu não tinha experiência nenhuma, e acabou que eu quebrei, assim, dentro de 12 meses eu desisti da empresa, a empresa do meu pai acabou assumindo lá, mas eu fiquei com uma conta de 400 mil negativo, foi uma experiência, Caramba. Foi, como diz meu pai, assim, ó, pega isso, transforma isso numa faculdade. E foi isso que eu fui fazer. Eu peguei tudo que eu fiz lá, peguei alguns documentos, peguei as histórias de lá e falei, cara, como que eu posso reverter essa situação? E foi daí que eu comecei a resolver fazer publicidade. Eu já trabalhava com web desde os 15 anos. Na verdade, comecei com 13, mas a minha primeira venda foi com 15. E eu fui aprender sobre como vender, fazer publicidade e aí eu fui conhecer neuromarketing e foi daí que surgiu toda a ideia lá do Café com Vendas e outras coisas, consultoria que eu presto hoje e todos os projetos que tem na Cup 10, mas tudo saiu de uma quebrada, eu já estava com 19 anos nessa época, de 400 mil negativo. Eu tenho uma nota promissória lá com o meu pai até hoje nesse valor. Meu pai não deixa limpo, não. Não, tá certo. Tá certo. Tem que ajudar você a crescer, né? Porque se eu fosse ganhado mesmo, eu não teria dado valor nisso e não teria levado mais nada para frente. Mas, assim, na época foi muito ruim isso. Depois de um tempo eu descobri que acabou me gerando um trauma, mas eu corri atrás de resolver aquilo e a gente está aí agora revertendo a situação e ensinando as pessoas a venderem, coisa que fez eu quebrar com os 19 anos. Perfeito. Tomara que todo mundo siga essas dicas e não faça o mesmo que eu. A ideia do Café com Vendas é essa. E esse é um dos propósitos do Empreendedor a Todo Vapor, para você ver a experiência das outras pessoas, aprender com essa experiência e fazer diferente. Isso, é muito melhor você aprender com o dinheiro dos outros, né, cara? Com certeza. E, Guima, o que na tua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias, aquela motivação a mais? Cara, eu te falo que é problema, não problema de dores de cabeça, mas é coisas para serem resolvidas. Assim. Eu tenho uma grande dificuldade de trabalhar com burocracia e rotina. Então, o que eu gosto, assim, na vida de empreendedor é que todo dia tem um desafio novo para você estar crescendo. Então é isso que acaba me dando gás. Assim. Por exemplo, quando eu trabalhava, eu fazia direção de comerciais, criação, produção. Enquanto eu estava produzindo, enquanto a gente estava desenvolvendo roteiro, gravando, editando, eu tinha um puta gás. Assim. Depois, na hora que chegava na parte de terminar o comercial, que era só conferir uma coisinha ou outra, eu tinha muito desânimo, eu custava a conseguir desenvolver aquilo. Então, enquanto eu tinha coisas reais para fazer, até ver um resultado final, eu sempre tive muito ânimo. Então, o que eu descobri para minha vida eu sempre tenho que procurar problema para resolver. E é isso que me dá gás todo dia, de levantar e vir trabalhar. E o que você faz hoje na sua empresa que seja diferente do normal, diferente do comumente visto por aí e que está dando muito certo? Então, tem 15 dias que eu comecei com isso e eu vi assim, não é muito diferente do normal. Muita gente pode falar assim, mas tem muita gente fazendo isso, que é criar conteúdo, principalmente em vídeo. Mas parece que todo mundo está fazendo isso, mas se você for pegar 99% da população do mundo não faz. E eu vi o poder que isso dá, porque quando eu lancei o primeiro vídeo, o feedback, o retorno de tanta gente que eu conhecia através disso e a visão que essas pessoas têm de mim hoje é muito diferente. Parece que você está muito à frente delas, mas a única coisa que você fez foi gravar um vídeo. E a ideia inclusive do café da manhã é essa. Muita gente estava me perguntando, cara, como que eu começo a produzir conteúdo, como eu começo a gravar vídeo? Eu falei, cara, você começa começando.
Eu comecei desse jeito. Comecei a gravar vídeo no meu iPhone para mim, para eu perder o medo da câmera. E a ideia do café da manhã é isso, é pegar pessoas que também estão interessadas em começar e falar, olha, você quer começar? Então começa aqui comigo. Bate um papo comigo que vai te dar um gás para você continuar. Muito bom. E se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Bom, eu pensei muito nisso aqui, mas acho que seria o Steve Jobs. E o motivo seria pela simplicidade. Eu acho ele um cara incrível, que ele consegue transformar coisas simples em grandiosas. E eu tenho um pequeno problema que é transformar coisas simples em complicadas. Eu geralmente começo uma coisa que ela é muito complicada e vou descomplicando ela. E eu estou aprendendo a mudar isso, começar mais simples e descomplicar ainda mais. Tornar mais simples. Eu acho que quanto mais simples, mais produtivo e melhor é. Tem até um ditado que fala, a simplicidade é o último degrau da sabedoria. E acho que o Steve Jobs estava lá, esse último degrau. Perfeito. Guilherme, a gente está entrando agora na rodada final. Na rodada final são perguntas com respostas rápidas, de até 30 segundos, tá bom? Certo. O que te segurava para não ser um empreendedor? Bom, como eu falei aqui, eu comecei bem cedo, né? Então, assim, a princípio nada me segurou. Depois que eu tive aquele problema de ter quebrado, acho que teve um trauma ali que me segurou um bom tempo para voltar a arriscar, sabe? Eu continuei empreendendo dentro da empresa que eu trabalhei, acabei virando sócio lá da empresa, de um grupo bem grande aí, mas eu tinha um grande medo de arriscar. E quando eu perdi esse medo de arriscar, eu acabei saindo dessa empresa que eu fui sócio, uma oportunidade grande, muita gente me criticou por estar fazendo isso, mas o que acontecia é que lá dentro não tinha risco, e lá dentro eu cresceria no limite que eles me colocavam, e eu queria crescer muito mais. Basicamente isso, é um trauma que eu tive de ter quebrado. Assim. Legal, e pelo que você está falando, também serve de muita inspiração para os ouvintes. Tem muita gente que está no mesmo caminho que você estava, que às vezes falta só um clique para sair. E eu acredito que muita gente vai aproveitar essa tua entrevista e vai fazer isso. Com certeza, assim, geralmente pedir demissão é difícil. Eu tenho um amigo que tem 3 anos, ele pediu demissão agora, tem 3 anos que ele fala isso. E pior ainda é você pedir demissão da sua própria empresa. Então é muito mais difícil isso. Eu tinha um grande investidor atrás disso, mas eu estava sendo muito limitado lá. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Eu acho que foi, não faça isso. Bom, isso geralmente é um conselho que você ouve muito, mas o problema é que eu tenho uma grande dificuldade com regras. E quando fala para eu não fazer, é que me motiva mais a fazer. Então isso é um ótimo conselho, assim, porque fala assim, não faça isso, eu penso, por que não? Como você é estudioso do neuromarketing, né? A gente sabe que o cérebro humano não processa o não, né? Então isso. Você não pensa no não fazer, você pensa fazer isso. É isso, praticamente a pessoa está falando, então vai lá e faz isso mesmo. Muito bom. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Aprender sempre, sabe? Um pouquinho depois desse problema que eu tive aí de quebrar, eu dei uma estagnada, mesmo começando a estudar na faculdade, eu ainda estava meio parado assim na questão de aprendizado, e eu sempre consumi muito aprendizado. E foi algo que eu retornei há uns 3 anos atrás a fazer isso. E acho que quanto mais conteúdo você tem, maior for seu repertório, mais longe você consegue ir. E você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre, que você poderia compartilhar conosco? Então, apesar de eu usar iPhone há muitos anos, tem um aplicativo que já vem nele, que é o podcast, que eu fui conhecer há 3 meses atrás, que eu fui realmente ouvir, através do Geração de Valor. E ali eu comecei a conhecer vários podcasts, inclusive o seu, e acho que é uma ferramenta fantástica. Você aproveita o tempo que você está fazendo coisas triviais e vai adquirindo esse conhecimento, vai continuando a aprender. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Bom, acho que eu recomendaria o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Não para as pessoas trabalharem 4 horas por semana. Quem quiser, faça isso, por favor. É um sonho meu, mas eu às vezes fico pensando, será que seria tão bom assim? Que é tão bom trabalhar. Mas a questão é que quando eu conheci esse livro e quando eu li ele, foi que abriu minha mente para as coisas que eu estou fazendo hoje. Principalmente essa parte de criar uma audiência. Eu vi a audiência gigantesca que o Tim Ferriss conseguiu criar com o vídeo, com os conteúdos dele. Ele tem milhões de seguidores aí. E isso dá muito poder. Então, acho que é um livro bem motivacional, assim, que abre muita visão. Perfeito. Guilherme, agora a gente está chegando na última pergunta. É a pergunta mais criativa, se você quiser levar um tempo para respirar, pensar um pouquinho, fica à vontade, tá bom? Tá, beleza. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo.
igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Bom, a primeira coisa que eu ia fazer seria comprar café. E aí eu ia começar a estudar um público e começar a criar conteúdo. Eu acho que qualquer coisa que eu for fazer hoje, a primeira parte vai ser criar conteúdo para aquele público e gerar uma audiência, porque eu descobri o tanto que isso tem poder. Então eu ia criar esse conteúdo, criar uma audiência e com essa audiência descobrir o que eu venderia para eles. Qual que seria uma dor ou um problema, uma necessidade dessa audiência. Eu ia criar um produto exatamente para quem estivesse me ouvindo e me seguindo. Perfeito. Guima, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Mas antes de terminar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Pode falar comigo pelo WhatsApp do Café com Vendas, que é 31 99807 5408. Ou então lá pelo site do Café com Vendas mesmo, cafécomvendas.com. Bom, o conselho que eu tenho para deixar é um que eu aprendi com o Érico Rocha, que é progresso é melhor que perfeição. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, às vezes demorava a entregar um projeto que já estava praticamente pronto, olhando detalhes. Quando eu trabalhava com comercial, cheguei a ficar 15 dias trabalhando em 5 segundos do comercial, até me proibirem de fazer isso. Então, o que eu digo para as pessoas é, vai lá e faça. Isso é a melhor forma de você começar qualquer coisa e chegar em qualquer lugar. Perfeito, Guilherme. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. E ouvintes, eu vou deixar todos os contatos do Guilherme aqui no post do podcast e também o link do Café da Manhã, que eu vou estar lá amanhã conversando com ele às 7h30 da manhã. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você e até amanhã. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?